convidamos ao palco o ex-comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra fuzileiro naval, professor doutor Álvaro Augusto Dias Monteiro. O currículo completo do palestrante se encontra em exibição nas televisões no acesso ao auditório. De cima para frente. Tá. Eu deixo o pastel. Bom. Estão me ouvindo bem? Eu agradeço sobremaneira o convite para estar aqui. Garoto como eu, poder falar para essas pessoas, todas, principalmente a garotada, nossos colegas, né? Eu quero roubar de vocês, dos olhos de vocês, um pouco desse idealismo, entusiasmo, porque eu preciso disso. Então, eu queria agradecer esse convite. E como nós vamos falar, o encerramento não. Ainda bem que ele não botou hora. Eu vou falar aqui 2 horas. Vamos começar agora. Questões, perspectivas, estou falando tudo isso para me relaxar, não é fácil, não. Questões, perspectivas, então nós vamos levantar algumas questões para que fiquem para debates posteriores. E aí, por isso, o título da palestra é A Oceanopolítica do Atlântico Sul, uma visão brasileira. E vem logo, o que é isso de visão brasileira? O que é isso de visão brasileira? Não é? É para lembrar que Gaia só tem um oceano. Não devia se chamar planeta Terra, e sim planeta Mar. E as divisões que são feitas nesse oceano, essas regiões marítimas, são construtos sociais, de interesses de Estado, né? Que não necessariamente, mesmo sendo vizinhos, são os meus. Eu tenho aqui o Brasil. Olha o Atlântico Sul do Brasil. A visão brasileira é esse Atlântico Sul. Nada de Equador para dividir. O Brasil tem territórios acima do Equador, norte. É até o paralelo 16 graus norte, definido pelo Brasil, que não é necessariamente o oceano, o Atlântico Sul de Angola, ou da África do Sul, ou da Argentina. Por isso, uma visão brasileira. Na verdade, eu vou chegar a confessar, é a minha visão brasileira, porque o Brasil, infelizmente, ainda não tem uma grande estratégia definida que possa orientar as suas abordagens. E aí vem outra pergunta, que negócio é esse de oceanopolítica? Que é isso? São aspectos, na verdade, a geopolítica clássica, né, começa a apresentar sub-áreas que, no momento, há 4, que chamam muito a atenção da humanidade, tendo em vista perspectivas futuras, que é a geoeconomia, a demopolítica, a ecopolítica e a oceanopolítica. Rapidinho vou percorrer para a gente ficar, então, na oceanopolítica. E vem a geoeconomia. É quando a preocupação não é necessariamente ocupar ou conquistar os territórios que produzem as matérias que eu vou usar. É o controlar os fluxos econômicos, as cadeias produtivas e, principalmente, os processos de beneficiamento desses materiais que começam a ter muita relevância, e aí começa a surgir um novo tipo de colonização tecnológica. E nós, se não abrirmos o olho, já vamos cair numa. Só rapidinho, porque senão isso é outra palestra de geoeconomia. Terras raras. A China, e foi desde Xiaoping que viu isso. Hoje, controla 92% dos comércios de terras raras.
Mas tem 92% de reserva? Não, é alguma coisa com 60%, 62%. Mas desenvolveu ao longo desse processo toda uma tecnologia específica de beneficiamento tal, que leva a dizer, olha, não vende para cá porque essa tecnologia é minha. Aí corre, aí de repente, opa, Brasil, Brasil que temos cerca de 25% das reservas, sequer cavucamos, não é? E agora vem potências que chegam e dizem, ó, preciso das suas terras raras, quero elas. E aí, como vem um saco de dinheiro, normalmente a tendência, está bem, leva. E aí vamos ser dependentes ou colonizados tecnologicamente, se não formos capazes de desenvolver tecnologicamente essas áreas. Isso é a geoeconomia. E aí ela tem outra abordagem muito interessante, que nós também estamos no limiar dela e temos que ter cuidado, que é uma concepção da geopolítica, que não é o multilateralismo, é o plurilateralismo. Então, rapidamente, eu tenho duas maneiras. Eu posso ter a unipolaridade, a multipolaridade, isso não importa. Mas tem um multilateralismo, que significa que as relações internacionais, seja econômicas, seja financeiras, são feitas numa ordem, entre aspas, consensual, que foi estabelecida, que é o sistema de Bretton Woods. Ele só foi quebrado ali no início lá dos anos 70, quando o Nixon tirou a equivalência do dólar ao ouro. De Gaulle ficou aborrecido e tal, mas ficou. Agora começa a surgir o que se chama o plurilateralismo, que é a reunião consensual de estados que estabelecem ordens de relacionamento entre eles. E aí corre o risco, vou tirar o dólar de moeda fiduciária internacional. E nós estamos numa reunião dessas, que é o BRICS ampliado, não é o BRICS ampliado, e que começa a falar nesse plurilateralismo, estabelecer regras específicas. Estou me estendendo um pouquinho, mas é interessante a gente pensar isso, que o novo Banco de Desenvolvimento, que seria um rivalzinho da FMI, vai completar 10 anos. E tem atuado muito bem. E nós, companheiro, estamos no BRICS, nesse BRICS que nós tínhamos, e agora começamos a perder relevância, porque ele está, crescendo, não é? Aí não vou ficar. Tem outro aspecto muito interessante, que é a demopolítica, que é o manuseio de povos, que eram antigamente chamados imigrantes ou migrantes, que agora virou diáspora. E o que é isso? Os povos imigravam. E eu chegava no país que eu desejava ir e passava a viver lá e a adotar os valores sociais e culturais do Estado que eu chegava. Eu sou filho de imigrantes, não é? Mas agora surge a diáspora. Eu manuseio povos que chegam em determinado lugar e exigem, nesse novo local, a adoção dos seus valores e de sua cultura social. O que tem gerado, começa a gerar aspectos assim, só está de onda. Pois é, a Finlândia, antes de entrar na OTAN, tinha na fronteira com a Rússia 5 a 10 imigrantes por dia. Não sei por que, de repente, agora é 500, 800, que vão chegar lá e vão impor seus valores culturais. Nós, nesse caso, não estamos ainda muito influenciados, mas é uma abordagem da sub-área da oceanopolítica. A outra é a ecopolítica, que é eu sei que eu tenho que cuidar do ambiente, eu tenho que preservar o ambiente, mas é o emprego de regras ambientais
para definir o que você vai produzir ou não. Porque se eu tenho um Estado, o seu PIB é 52% de determinado item, e eu vejo que um país resolveu explorar esse item no fundo dos oceanos, eu vou dizer que não, que eu tenho que preservar, né, a humanidade. E quando eu começo a falar em preservação da humanidade, em bem comum da humanidade, opa! Nós temos reserva florestal, que significa, não para o Brasil, para o mundo, uma razão importante da sua preservação, e começa a se falar que eu tenho que não mexer naquilo pelo bem comum da humanidade. Eu tenho que respeitar o bem comum da humanidade, mas eu tenho que ter meu foco. Por isso, a ecopolítica, nós estamos vivendo isso direto na ecopolítica. E vem, então, a oceanopolítica. Que beleza. E o que é oceanopolítica? A oceanopolítica é a antiga percepção da humanidade das áreas oceânicas mudou completamente. Eu gosto muito do Steinberg, isso, está testando, que escreveu A Construção Social do Oceano. Mudou. Mas o que mudou? Qual era essa percepção? Essa percepção era o quê? As áreas oceânicas não integravam os espaços sociais da humanidade. A única riqueza era peixe. Estou preocupado de estoque, peixe, vou pescar, não é? E configuravam, na verdade, barreiras entre povos. Era um meio onde transitavam os navios. E quando eu tinha algum, mesmo como o Mare Nostrum, não era visando as riquezas do Mare Nostrum, e sim impedir que alguém navegasse ali que não fosse do meu acordo. Por isso, Sir Colbert é um grande estrategista aqui, marítimo, inglês, que diz as ações navais no mar só têm relevância na medida em que afeta a terra. Se não afetar a terra, pode ficar combatendo à vontade. Mas isso começou a mudar. E bacana como é que começou a mudar, né? Um tal de Truman, não sei se vocês conhecem, Truman, 1945, os Estados Unidos têm jurisdição sobre os recursos naturais do solo e do subsolo da plataforma continental adjacente ao país, até uma profundidade de 600 pés. Naturalmente, algum americano, talvez um ajudante de ordem do Truman, estava andando num campo petrolífero, chegou na costa e disse, o meu francês é fogo, por que acabou aqui o petróleo? Será que ele não vai lá para baixo? E aí ele veio com essa observação, solo e subsolo. No ano seguinte, a Argentina, 200 milhas, solo e subsolo. No ano seguinte, o Chile também quer as 200 milhas, de solo e subsolo. Até que 1970, país diferente, vocês conhecem, Brasil disse, eu quero 200 milhas de mar territorial. Eu quero solo, subsolo e a coluna d'água. E isso causou um estresse grande e uma discussão e um debate que países outros, muitos do norte e até europeus, que não têm muitas águas jurisdicionais, começam a dizer, que isso? Que isso? Por que vocês querem tudo isso? O que levou à Convenção de Jamaica, né, de 1973 até 1982. Né? 9 anos para debater como nós vamos cuidar disso, porque a humanidade está descobrindo, está rico isso aí, não posso. Não é isso? Foi depois de 60 ratificações, de 94, ela entrou em vigor e hoje tem 172 assinaturas. Embora haja estados que tenham assinado, mas não ratificado. Tem um tal de vocês que devem conhecer, tal de Estados Unidos, assinou
mas não ratificou. Quando me é conveniente, opa, a convenção me leva para isso. Quando não não ratifiquei, ele não, na verdade, ele não gosta porque tá, o bem comum da humanidade, que é a famosa área, vou mostrar rapidinho, e requer algumas coisas que ele discorda. Mas agora, dezembro de 2023, ele botou minha plataforma continental. E aí a Rússia imediatamente parou. Opa, se você não concorda com isso, não ratificou, como é que você quer plataforma continental? Não é isso? E aí tem um problema. Se uma extensão proposta houver algum outro Estado que pondere, a Comissão de Limites da Plataforma Continental não analisa. E das 85 que tem, 47 tem questionamentos. Aí vamos rapidinho, que vocês devem saber isso. Foi dividido, tranquilo, tal. Os 200 milhas que eu tenho tudo, e a plataforma continental, que vai até 350 milhas. E a partir daí, eu tenho a área. E, teoricamente, quem for explorar algo na área tem que dividir com a humanidade os recursos auferidos e, mais do que isso, tem que compartilhar com os demais países a tecnologia de minagem. Isso é um sonho de uma noite de verão, mas assinou muita gente. Eu acho que a maioria dos países que assinaram não tinham noção exatamente do que estavam assinando. E aí o Brasil, como participou das 200 milhas, foi o segundo a apresentar a sua área. Olha só, ele apresentou plataforma continental, a zona econômica exclusiva, as 200 milhas, tal, tá bom? Plataforma continental, e teve 3 áreas de divergência: sul, meridional e equatorial. Teoricamente, cumprimos a regra, mas começou a levantar. Olha aqui, em 2013, um tal de Doval Brunelli, ele pondera. Olha, isso aí não está muito bem definido, né? E aí os países estão a reivindicar uma soberania cada vez mais extensa sobre a plataforma continental. Mas, além do que a zona econômica exclusiva de 200 milhas, como pone de manifesto, né? Como é o eloquente projeto Amazônia Azul, encabeçado e defendido pelo Brasil. Olha, quando o almirante Guimarães Carvalho, comandante da Marinha, falou: vou falar em Amazônia Azul, porque todo brasileiro tem, a gente chama um rastro sensorial, gravado a possibilidade de ocuparem a Amazônia Verde. Quando a gente fala Amazônia, todo o Brasil, opa, isso é meu! Não é? E a Amazônia Azul foi uma coisa muito extraordinária que colou, mas despertou isso. Agora imagina como ele se comportou quando nós fizemos, não me obedeceu, a revisão. O Brasil resolveu, falou assim: vamos separar e vamos apresentar de cada área uma revisão. Então a área sul foi a primeira, ele fez e já foi aprovado, 170 mil quilômetros quadrados. A área equatorial, ele fez o estudo morfológico, apresentou, foi aprovado em janeiro deste ano, mais 383 mil. Mas havia uma dúvida numa coisa aqui meridional, porque a relação entre a profundidade e a distância impedia uma abordagem daquilo com uma plataforma continental. Agora é minha suposição, hein? Eu tenho que ter cuidado aqui no tablado, né? Não é palco, hein? Palco é artista. Eu sou só palestrante, não vou chegar no artista, né? No tablado. Eu acho que por trás do Brasil ter pedido autorização à International Seabed Authority para fazer explorações, exploração, não é explotação. Explotação é exploração comercial. Definir, e durante 5 anos pagamos $50 mil por ano para explorar
esta região aqui e vimos que ela é geomorfologicamente igual ao território emerso. Então, ela, teoricamente, não é uma extensão de plataforma continental, é uma elevação submersa, com a geomorfologia igual. Se ela é uma elevação submersa, eu caio no artigo 76, parágrafo 6º. Não há limite, não tem 350 milhas. E por isso nós propusemos, em dezembro de 2018, até 1.200 quilômetros, numa área que acrescentaria 1.542.274 quilômetros quadrados de uma área riquíssima em minerais, e o tal das terras raras, em fosfato, que é uma matéria-prima para o nosso fertilizante, muito importante, com uma profundidade média de 1.000 metros. Um fuzileiro é quase um mergulho, né? E há áreas só de 600 metros, meu amigo. Isso é uma beleza. E nós, então, mas por que isso? Porque o Atlântico é uma bacia sedimentar. Por isso, a mesma coisa que tem do bordo de cá, tem do bordo de lá, que é a elevação de Wallace, da Namíbia. Igualzinha a elevação de Wallace. E está incorporada na plataforma, mas está lá, é coisa. E isso, nós temos uma vantagem. Como estamos com costa convexa, no caso do Brasil, e lá, vertical, a expansão não atinge outras áreas, diferentemente de uma costa côncava, que quando eu for expandir, vou atingir. Mas estamos atingindo a tal área, o bem comum da humanidade. Interessante que já teve um catedrático de Wuhan, que por acaso tinha sido catedrático da Universidade Federal do Ceará. Foi contratado por Wuhan, escreveu um artigo que o Brasil estava lesando, eu vou até respirar, o Brasil estava lesando o bem comum da humanidade. E se, de repente, essa humanidade precisar de áreas e não tem, e vê que aqui tem, não, vou querer entrar. E por que isso? Porque os estados descobriram que se o oceano é 70% da área, né, do planeta, tem muito mais riqueza lá do que aqui. Eu só estou mostrando as regiões de crostas cobaltíferas espalhadas pelo fundo do oceano. Crostas cobaltíferas é isso aqui. Não deu para apresentar os nódulos polimetálicos, cobre, manganês, lítio, é jogado. Que as pessoas, os estados, eu vou vir com um grande aspirador, olha, é só puxar. Sem esquecer que eu destruo mesmo. Então tem uma busca de territorialização dos oceanos que cumpre as regras da geopolítica tradicional. O foco no centro. E eu vou expandir as minhas vontades até onde eu puder. O que fica difícil no oceano, porque em terra eu tenho indutores geográficos. Eu vou estender isso aqui até o Andes, a partir do cume, o outro lado é meu, e o outro lado, eu sei, mas no mar, onde é? Onde é que eu vou fazer no Oceano Atlântico Sul essa divisão? 3 faixas, né? Brasil, a área oriental, a África, a área ocidental e as ilhas britânicas. A maior reserva oceânica existente é de Santa Helena. Mas, de certa forma, é cômodo, né? A Inglaterra, o Reino Unido define, deixa isso aí parado, que eu vou ver como é que fica. Não é? Mas é real. E aí, isso começou a mudar, tá certo?
começou a mandar de uma maneira muito interessante. Ilhas Fiji, em 2017, setembro de 2017, uma conferência das Nações Unidas sobre a preservação do meio ambiental do Pacífico, né? Os representantes foram sentados e os representantes da Austrália e Nova Zelândia debatendo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. De repente, levanta o primeiro-ministro das Ilhas Fiji, o Frank Bainimarama, guarda esse nome, bate na mesa e diz: parem! Nós não mais poderemos continuar a ser considerados os pequenos estados insulares do Pacífico. Nós somos os grandes estados oceânicos do Pacífico. Porque se eu só tenho nas minhas 382 ilhas 18.270 quilômetros quadrados, tenho nas minhas áreas jurisdicionais 1.290.000 quilômetros quadrados. Né? E aí o mundo se deu conta. Eu botei 4 aqui, para as Ilhas Fiji, a relação 70-1. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, 964 quilômetros quadrados. 160.000 quilômetros. E pode ser achado nas suas áreas marítimas riquezas que pegam um estado desse, pequeno, que está um pouco, vamos supor, à margem do desenvolvimento econômico, e joga ele dentro. E eu deixei Nauru por fim, que Nauru tem 21 quilômetros quadrados, 12.500 habitantes. Era conhecido como Paradise Island. Falei bem em inglês, tá, né? Paradise Island, né? Mas era cheio de fosfato, aquilo é uma ilha de fosfato. Aí começou a haver minagem. Quando ele se deu conta, não tinha mais fosfato, estava todo destroçado e sem pensar. Aí eu abro um parênteses que vai acontecer agora com a Guiana, se ela não pensar em resolver, em criar um fundo nacional, fruto do dinheiro do petróleo, como a Noruega fez, daqui a 10 anos não tem mais nada. E aí Nauru, vendo a situação, a população, era um país rico, né? Se associou a uma empresa canadense e foram para a Índia, International Seabed Authority, e pedir autorização para começar a exploração das suas áreas jurisdicionais. Aí, não, mas não existe regra. Me dê 2 anos, teoricamente, era até dezembro de 2024, e até agora não se decidiu. A Noruega, em janeiro de 2024, disse: eu vou começar a explorar a minha área jurisdicional. E é isso que está mudando a abordagem da oceanopolítica. Como é que eu vou explorar? Porque aí o foco não é mais na terra emersa. O foco é no centro das áreas oceânicas. E aí, em vez de ser uma abordagem centrifugar, quando eu tenho o centro no terras emersas, é uma abordagem centrípeta. Os centros de poder estão na litoral, estão na borda, na extremidade. Eu tenho que conversar, queira ou não queira. Por quê? Porque como é que eu vou fazer? Vocês devem estar lembrados que agora foi 2019, né? 7.000 toneladas de óleo foram lançados a 750 milhas da costa brasileira. 2.572 quilômetros de costa brasileira totalmente poluídos. Por sorte, nós não sentimos economicamente o problema, que ali é área de turismo, como estava na Covid e tal, não havia. Mas não pode. Por isso é que a atual percepção da humanidade está mudando.
E está mudando por quê? Ele passou a integrar os espaços sociais. Opa, eu não quero entregar, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Aí, Mar do Sul da China, está lá, pega um Nine Dash Line, que é de 1947, que foi o Chiang Kai-shek que apresentou. Olha aqui, isso aqui é que é meu. E aí vem, não é, os insumos de poder que estão por trás dessas decisões. E nós temos que ter esse cuidado. Tem? Né? E, além disso, as ações navais no mar, além de continuar a ser focadas em terra, passaram a ser também focadas no mar, disputa pelo mar. Embora, teoricamente, o mar não tenha ocupação, tenha só presença, o que leva a eu ter marinhas cada vez maiores, começa a haver ocupação. Hoje, um campo de petróleo, numa zona desse, um campo petrolífero desse, chega a 100 quilômetros de diâmetro. E, teoricamente, eu não controlo a coluna d'água. Como é que eu não posso? Como é que eu não controlo? Aí pega uma dos exemplos dos nossos técnicos anteriores, um dronezinho subaquático, para arrebentar esse negócio. Como é que eu vou fazer? Tem que começar a ver isso. Eu quero fazer uma central eólica no mar, porque é mais fácil, não ocupa espaço, aqueles hélices têm 100, 120 metros de comprimento e tal. Mas se eu botar numa linha de comunicação marítima, pegou. Eu tenho que conversar. Aí essa coisa está mudando. E ao invés de barreiras entre os povos a serem superadas, tornaram-se geratrizes regionais. Geratrizes regionais. E isso já foi apontado por Geoffrey Teal já em 2010. Né? Que ele diz que as áreas oceânicas passam a ser imaginadas como traços de união, interligando continentes e países ao invés de separá-los. Não é? Mas aí, quando entro no campo regional, eu caio no Sambuges. Meu filho, esse Sambuges, ele está ali. E ele diz, estudos acadêmicos, ainda na nossa área, hein, acadêmicos, sobre regionalismo são claros, no sentido de que regiões são lideradas por Estado. Não existe uma liderança que não seja liderada por um Estado, não é? Isso é um processo construído. Eu defino a área de interesse e começo a trabalhar essa área. E outra coisa que a gente esquece, quando eu defino, eu tenho que acompanhar as alterações nas circunstâncias globais. E o Sambuges levanta uma questão da posição brasileira depois do final da Guerra Fria. Né? O Brasil, após a Guerra Fria, tem procurado, em sua política externa, projetar-se no cenário internacional por meio de uma abordagem mais pragmática, visando a finalmente desenvolver seu potencial por meio de um ativo e positivo engajamento regional. Isso é muito interessante, que o Brasil, e aí até a nossa estratégia nacional, nossa política, definiu, acabou não, mas não é o caso da América Latina, né? A nossa região seria a América do Sul, e tem a região que é o Atlântico Sul. Isso porque o Brasil, quando a gente olha, embora muita gente confunda, somente às vezes diplomatas, global trader com global player. O Brasil é um global trader. Mas, na minha opinião, tomara que eu esteja totalmente errado. Não tem insumos de poder para ser um global player, para interferir, fazer a paz no Irã, vamos entrar aqui. Por quê? Porque falta em cima, não é só papo. Tanto é verdade que nas ordens internacionais nós conseguimos alterar o G7+, que era a antiga G8, econômico, criando o G20.
os aspectos econômicos são debatidos no G20. Mas tem G20 político? Ah, é o G7. Então nós não somos, mas nós somos uma potência média, dita potência média de segunda geração, que as potências médias de primeira geração foram aquelas potências que saíram depois da Segunda Guerra Mundial, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia. E na primeira geração estavam preocupados com os aspectos econômicos daquela ordem de Bretton Woods. Depois da Guerra Fria, e aí, mesmo que eu pago um debito 10 minutos, mas conversar, nós confundimos dois impérios, entre aspas, diferentes que desapareceram na Guerra Fria, que nós achamos um só. Em novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim e caiu o Império Soviético. Então, países da Europa Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, renasceram, de certa forma. 2 anos depois, em dezembro de 1991, Boris Yeltsin tinha acertado já em junho o cara de Ucrânia, derruba Mikhail Gorbachev e acaba com o Império Russo. E surgem 15 novos estados, que se nós compararmos, né, a variável independente tempo, quando eu começo a contar para valer, até ontem eu era um criminoso, tive um problema, um pesadelo, e acordei e falei, agora eu sou um santo. Isso vai valer? Por isso é que nas relações internacionais nós temos os poderes, as potências de status e as potências revisionistas. E não, isso aqui foi muito recente. Eu era assim. Isso é importante a gente entender. Mas o Brasil é uma potência média depois de segunda geração. As potências como Brasil, Argentina, África do Sul, Turquia, Indonésia estavam preocupadas não só com os aspectos econômicos, mas com os aspectos sociais também da ordem do mundo, aspectos políticos e sociais. Mas o Brasil é uma potência média muito peculiar, porque há também uma potência média e uma potência regional. E a gente confunde esses dois conceitos. Ora, o Canadá é uma potência média. Tem um vizinho esquisito. Não é uma potência regional. Então, se nós somos uma potência regional, eu tenho que partir e definir para a minha região. E essa região, e agora estou enquanto noção política, é o Atlântico Sul. E quando eu olho para esse Atlântico Sul, o que eu estou vendo? Uma reimersão política estratégica do Atlântico Sul. Reimersão Por que reimersão? Porque no século XIX, né, o Mediterrâneo era um mar interior do Atlântico. Era o Atlântico Sul, ninguém falava de Atlântico Norte. Aí no final do século XIX abrem o Canal de Suez. Depois, no início do século XX, abre o Canal do Panamá. Veio a Segunda Guerra e veio o que Walter Lippmann definiu em 1947 como uma comunidade transatlântica. E o resto? O resto, meu quintal. O resto. E o Atlântico foi perdendo o seu papel estratégico. Vai mudar quando, na Guerra dos 6 Dias, fecha o Canal de Suez. Opa! Tem que passar para o Cabo da Boa Esperança. Então eu vou construir navios capazes de carregar bastante coisa, como um Vale-Max, 400 mil toneladas, mas quando o Canal de Suez foi reaberto depois de Yom Kippur, 8 anos depois, aqueles navios continuaram a transitar pelo sul, pelo Atlântico Sul. E, além de tudo, começou-se a descobrir as riquezas do Atlântico Sul. Porque como é uma bacia sedimentar,
tudo que tem na isóbata de 1.000 metros na África Ocidental, tem na isóbata de 1.000 metros para a América do Sul Oriental. Então começou a ver, opa, começou, e aí países, de certa forma, que a gente chama extra-regionais, seja extra-regional que tem território aqui, seja extra-regional que não tem, começaram a atuar no Atlântico Sul. Então vemos hoje China, Rússia, até Turquia, ali fazendo, já chegando. Então é uma realidade. E é uma coisa muito interessante, desculpe, que eu vou também pedir a vocês, velho fogo. Paciência, porque une a América do Sul e a África Atlântica. E nós, não é unir no campo do oceano, não. É unir com o que a gente chama as percepções comparadas, compartilhadas, do campo ideacional do poder. Nós só falamos em poder, falamos no campo da segurança, milico, adsumos, vem cá, financeiro, econômico. E esqueçamos do campo ideacional do poder, que traz, une. Quando a gente vê as relações dos Estados Unidos com a Inglaterra, compara Estados Unidos com Arábia Saudita, Iraque, há uma diferença. Então, mas por quê? Então, nós, Brasil, temos raízes culturais na África e temos que cultivar essas raízes. Temos que cultivar essas raízes. Elas foram, de certa forma, sufocadas, porque no início do século XX havia duas concepções. É uma hora que eu tenho, né? Gostei. Ele diz que eu tenho quanto eu quiser, então paciência. Tá? Ele diz que havia duas concepções, que primeiro estados tropicais não conseguiriam se desenvolver. E estados com grande parcela da população da etnia negra não conseguiria se desenvolver também. E isso levou o Brasil a incentivar uma imigração muito grande de europeus, tentando balancear isso e jogar lá mais para baixo, para o sul, que teoricamente não é tropical. Embora o Gilberto Freire tenha rompido com a ideia da etnia negra. E ele desenvolveu conceitos muito prestigiados, mas que infelizmente foram apropriados por Portugal, pelo lusotropicalismo, para justificar as colônias como territórios ultramarinos, e o Gilberto Freire embarcou, acho que ele tinha a minha idade, aí fizeram, ele foi. Isso tirou. Mas nós temos, depois da Nigéria, nós somos os países com maior etnia negra. 5 milhões de africanos vieram para o Brasil. E aí vamos entrar também, não conta esse tempo não, coisas interessantes. O maior traficante de negro é Francisco Félix de Souza, um baiano. Mas baiano, um dos velhos, não é aquele baiano agora que é partido meio-dia, ele começa a ficar esquisito, não. 102 filhos, tá certo? Espalhado lá e cá. Se aproximou muito da Daomé, hoje Benin, tanto é que o Daomé, quando houve a independência, crença social, ganhou um título nobiliar com Xaxá de Udá, né? Com Lagos, os 4 filhos do Obá de Lagos estudavam em Salvador, né? Mas aí a Inglaterra percebeu e, em 1861 ocupou Lagos, acabou com esse tráfico. E aí o comércio, porque a gente vinha escravos e voltava tabaco, voltava cachaça, voltava tecidos, que fazia um comércio paralelo que hoje não existe. Virou só assim. Então, nós temos que... meu Deus do céu, vocês vão me bater. Nós temos 2 religiões tipicamente brasileiras. O candomblé tem raiz africana, mas é exclusivamente brasileiro. Ele foi desenvolvido por um grupo de escravos que vieram
e aí numa fazenda de Salvador, era gente de bantos e iorubás, tá? E fizeram, então, o candomblé. E o candomblé, que é, então, uma religião brasileira com raízes africanas. E tem a Umbanda, que é raízes brasileiras e também uma religião brasileira, porque é uma síntese entre Ai, meu Deus do céu, esqueci a outra. A primeira? Hein? Candomblé, para saber se estava prestando atenção. Candomblé juntou com kardecismo e juntou com o catolicismo popular. Olha, onde é que foi buscar isso na Europa? Pô? Não. Então une, agora vou acelerar, senão vamos bater. Une a América do Sul e a África. Deles existem todas as ameaças ao sistema marítimo, algumas latentes e algumas presentes, são as soft security. E as soft security, que é ligada à segurança marítima, o bom uso do mar é essencial para os países lindeiros, é essencial. E o mais importante é que, a mais peculiar é que são transnacionais ou transregionais. Marinha de país algum, por mais poderosa que seja, pode responder unilateralmente a tais ameaças. Tá? O que requer ação coordenada entre os atores envolvidos. Olha só, tanto eles regionais ou subregionais. E aí vem um aspecto muito interessante. Se os atores regionais, com essa reimersão do Atlântico Sul, não forem capazes de se articular, atores extra-regionais virão aqui dizer o que vai acontecer e como vai ser. Isso foi muito bem apresentado por um sujeito que eu gosto muito, que é o Armando Marques Guedes. Ele foi português, foi professor de Hamburgo, mas agora está na Universidade de Lisboa. Ele escreveu um livro, O Oceano Fraturado, porque fruto da percepção, da reimersão do Atlântico, a ideia daquela comunidade transatlântica já está desaparecendo. Os países, principalmente do norte, querem novamente olhar o Oceano Atlântico, nem mais sul, nem mais norte. Aí tem o centro do Atlântico, Portugal, tem a comunidade transatlântica no sul dos Estados Unidos, tem Marrocos, que está querendo fazer um hub. O hub ele voltou para a União Europeia e quer unir a África do Sahel com a África Oriental e com a África ao sul do Saara, que são separadas, e fazer um hub, já fez estradas de ferro, para jogar no Atlântico. Então, isto é. Mas aí eu pergunto, o que nós vamos fazer com isso? Olha, isso vai acontecer aí. Aí eu vou me apoiar no criador da administração moderna, que é Peter Drucker. E ele diz, opa, não, isso que foi? Não mudou. Eu vou chutar isso aqui, hein? Muda. Ele diz o seguinte, a grande questão que se coloca para o planejador não é o que deve fazer amanhã, e sim o que deve fazer hoje para estar preparado para um futuro incerto. Então, o que eu tenho que fazer hoje, minha gente? O que eu tenho que fazer hoje? Eu vou buscar um sujeito que é o Olaf Knudsen, não sei se é assim que pronuncia, que ele é um sueco, que estuda o Báltico. Ele estuda o Báltico. Teoricamente, é semelhante ao Atlântico Sul, mas mais confusão. Ele diz, meu filho, os poderes regionais só tem duas abordagens. Ou é o desenvolvimento do ambiente anárquico, ou o desenvolvimento do ambiente cooperativo. Que, de certa forma, mais um parênteses aqui para o nosso fuzileiro, quando a gente fala em postura dissuasória, nós só falamos, associamos com a abordagem coercitiva, negação e punição. Mas dissuasão não é valor absoluto, dissuasão é valor relativo. Se eu estou numa ilha deserta, eu sou potente? Eu não sou potente, eu não sou impotente, eu sou apotente. Eu posso dissuadir quem é a mim mesmo. Eu tenho que saber quem eu vou dissuadir. Por isso, a postura dissuasória tem abordagem persuasiva e abordagem cooperativa. É o que, de certa forma, ele falou contra ao Báltico. E nós temos, então, que desenvolver um ambiente cooperativo. E esse ambiente cooperativo visa a solução consensual pacífica de controvérsia, que busca o regionalismo.
E aí, prestem atenção, vocês estão cansados, mas não querem saber. Há dois tipos de regionalismo. E quando nós falamos em regionalismo, só aparece um. Caldotti, que bolou isso, 1980. Seguranças marítimas. Ele bota dois tipos de regionalismo, o amalgamado e o pluralístico. O amalgamado, que Adler Band escreve e fala fortemente acoplado, ele visa a integração. Bolas, o que é integração? Toda vez que o Brasil vamos fazer a integração. Integração é a reunião de estados e a criação de institutos supranacionais para determinar o que esses estados devem obedecer. Grande exemplo, União Europeia, é que decide tudo, até a moeda. Isso significa cessão de soberania. Impossível no nosso Atlântico Sul, meu Deus, porque o Atlântico Sul são países muito jovens, os mais velhos têm 200 anos. Né? A África, meu Deus do céu, a África toda, ela foi decidida em 1865, 64, 65, Conferência de Berlim, porque aí o Bismarck, que a Alemanha tinha acabado de se unificar, a Prússia mexeu com os principados da Liga Hanseática, e aí estamos com a segunda Revolução Industrial, e estavam precisando de território para plantar matéria-prima. Então, aquele negócio só fazer negócio, não, tem que ocupar. Aí foi por quase um ano debatendo, e aí ficou a Inglaterra indo do sul ao norte da África, só em território inglês. Né? O Congo belga era uma fazenda privada, era uma propriedade privada do rei Leopoldo da Bélgica. E esses limites foram estabelecidos com uma régua e caneta, não respeitando limites físicos, culturais, étnicos. Quando começou a independência, né, depois de a Segunda Guerra Mundial, tal, eles tiveram um sujeito muito... foi Leopoldo Senhor, que ele disse, olha, criou a União, na época era a União dos Estados Africanos, agora é a União Africana, disse, olha, ou vamos respeitar essas fronteiras, independentemente de como foram, ou vai ter aqui conflitos diretos. E até hoje respeito. Mas eles têm muita sensibilidade com soberania. Então tem que ser um regionalismo pluralístico que visa a interação. Interação, eu tenho um problema, reúno quantos estão envolvidos naquele problema para resolver aquele problema. E não estabelecer, não, você vai fazer isso, você vai ser governado assim e tal. E quem muito orienta isso é outro filósofo muito interessante, que é o Habermas, da escola de Frankfurt, da segunda geração. E ele diz claramente, não é? Nem a dominância capitalista, nem a dominância comunista, eu tenho a necessidade de buscar uma razão que una sem apagar a separação, que ligue sem negar as diferenças, que indique o comum e o compartilhado entre estranhos, sem privar o outro da condição de outro. E essa necessidade cabe a nós desenvolver, então, um ambiente cooperativo no Atlântico Sul. E esse ambiente cooperativo, eu vou estimular o desenvolvimento da construção de um ambiente de confiança mútua, e que é a adoção de medidas de construção de confiança, fortalecimento do comércio, estabelecimento de acordo de cooperação, e quando eu vejo isso, vejo o quê? Já existe isso, mas é uma resolução da ONU 4111. Eu tenho que revitalizar as opacas. Olha, ela vai fazer 40 anos. E ela cumpriu, e eu tenho que andar rápido, eu vou parar. Ela cumpriu, não é? Ela foi criada quando foi em 1986. A África do Sul e a Namíbia nem pertenciam ainda, não é? Ela foi criada, logo depois veio o rompimento da guerra, acabou a Guerra Fria e tal, e ela foi perdendo, porque as questões fundacionais foram, de certa forma, atendidas. Olha só que bacana. Primeiro, ela foi o quê? Manutenção da paz e da segurança regional. O que motivou muito diretamente ele foi a terceira tentativa
dessa vez liderada pela África do Sul, para criar uma organização do Tratado do Atlântico Sul, OTAS. Houve 3 tentativas para criar a OTAS. Essa última da África do Sul estava muito isolada, estava com apartheid, e ela quis criar OTAS, e aí vamos fazer. Então, isso, de certa forma, morreu com essa OTAS, que foi em 1986, e começou a cooperação Sul-Sul. Ela visava desnuclearização, desmilitarização. Ela não queria navios, submarinos nucleares, mas mais do que isso, ninguém ressalta. A África do Sul já tinha 6 ogivas nucleares. Em 1989, o de Klerk disse, não vou acabar com... Olha só que decisão. Eu, um Estado que dominei a tecnologia nuclear, que fiz 6 ogivas nucleares, dizem até que transferiu tecnologia para Israel, fecha parênteses, mas isso eu não sei, ele acabou com isso. Não é uma decisão fácil. Aqui é simples. Acabar com essa decisão. Até hoje, ele deve estar lá no Criador, né? Pô, você é bobo, por que você acabou? Mas acabou. Interessante. Né? E fez a solidariedade com a África, porque foi a independência da Namíbia, foi em 1990, que a Namíbia era uma província da África do Sul, e a África do Sul queria impor lá o apartheid, e em 94 acabou o apartheid da África do Sul. Não é certo? E ela aí ficou com proteção, e aí está desde 40 anos só de papo, não é? Nós temos que mudar isto. Por quê? Porque as instituições devem responder continuamente às alterações nas circunstâncias globais. E quais alterações? Alterações da grande remissão geoestratégica do Atlântico Sul. Nós temos que botar a África, as opacas, para novas abordagens. E é isso que eu vou acabar só mais 5 minutos. Por quê? Porque eu tenho que fazer o quê? Criação de um fórum marítimo pequeno. Nada de... eu tenho que fazer um fórum marítimo que vai cuidar apenas das questões de segurança marítima. Eu preciso, sim, um centro de estudo do Atlântico Sul. Foi proposto pela Argentina na reunião de 1998. Criar para poder, pelo menos, estudar problemas. Nada. Isso. E depois, se eu conseguir firmar, eu vou expandir e fazer reuniões periódicas. O caso opaco é típico do Brasil, meu Deus do céu. Brasil e nós todos, né? Foi criado em 86, teve a reunião de 88 no Brasil, a consolidação 88, depois de 90 na Nigéria. Aí já, só 94 no Brasil de novo, 96, 98, aí. Angola em 2007 tenta reerguer, né, com a declaração do... E aí também paz, não tem presidente, não tem secretário, não tem nem onde é que guarda a ata, não é nada. Aí depois teve em 2013, na de Montevidéu. Aí o Brasil estava muito interessado também no apoio dos países africanos para possível remanejamento da ONU, da criação do Conselho de Segurança, apoiou e fez a reunião de Montevidéu. Levou, inclusive, pela primeira vez, o ministro da Defesa. Mas a declaração de Montevidéu, meus amigos, tem 124 tópicos. Sem nenhuma responsabilidade, quem faz o quê, como é que eu vou cumprir e tal. E depois de 2007, teve em 2023 em Mindelo. Teoricamente haverá uma no ano que vem. E eu, nesses últimos 2 minutos só, comparo com outra instituição que foi criada 11 anos depois das opacas, com olho nas opacas, e que é a India Ocean Rim. Bom, não falei bonito, vou falar, ouvindo India Ocean Rim Association, certo? Olha lá, com 23 membros, nato, né? Como o Brasil devia ter nas opacas, 24 membros, e, meu Deus do céu, 12 parceiros para diálogo. Olha só os parceiros de diálogo que eles têm. Porque aí eu tenho pessoal vindo, colaborando, ajudando e opinando. Por que nós não fazemos isso? Poxa, já tem uma que começou depois, teve mais de 20 reuniões. Tá? E outra coisa, quando eu olho isso, agora Monteiro, hein?
eu vejo que nós abandonamos, é aqui, cara, nós abandonamos uma instituição fundamental para mim, que é o Brasil, a África do Sul e a Índia, o IBAS. A IBAS nós tínhamos exercício IBAS-Samar, mas quando veio o BRICS, ainda o BRIC inicial engoliu o IBAS, o BRICS, e agora nós temos que fazer isso. Porque essa instituição une as outras duas, não é? E por que eu estou falando isso? Não é uma questão perspectiva? Meus amigos, em 2048, está aqui o meu amigo Help Fury, a Antártica vai ser resolvida. E se nós não tivermos um bloco em condições de apresentar soluções e sugestões, a Antártica vai ser dos países. A China agora já tem 5 estações lá. É riquíssima em mineral. Então nós precisamos, porque a Antártica só tem 3 portas. Atlântico, né, aqui, Atlântico, Índico e o Pacífico. E a mais importante é a do Atlântico. Então, se eu faço umas opacas de Coíbas, eu reúno essas coisas, eu realmente atendo à postura do Brasil, que tem protagonismo a desempenhar no Atlântico Sul. Mas o que nós precisamos? É introjetar isso na consciência coletiva do Brasil. Não é possível um Estado como o nosso não ter uma grande estratégia. Quem depende do governo é saber para onde vai. Porque se eu não sei para onde vai, aí vou buscar lá num filósofo. É de ontem ele, um tal de Sêneca. Não existe vento favorável, porque não é um marinheiro que não sabe onde ir. Se eu não sei para onde eu quero ir, como é que eu vou saber que essa circunstância é favorável? Eu vou pegar, essa não, deixa de lado. Eu peço desculpas a vocês, agradeço sobremaneira, mas para mim foi um porrete. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidamos o comandante do treinamento e do desenvolvimento doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, vice-almirante fuzileiro naval, Renato Rangel Ferreira, para realizar a entrega do certificado de participação do almirante de esquadra fuzileiro naval, professor doutor Augusto Dias Monteiro. Bom, com a permissão do almirante Monteiro, caminhamos aqui para o encerramento. Eu vou proferir aqui rápidas palavras, já adiantado da hora, mas era o que estava previsto no nosso cronograma. E inicia essas palavras finais, transmitindo as palavras do nosso comandante-geral, almirante de esquadra, fuzileiro naval, Carlos Chagas, que me ligou de manhã, já tinha comentado ontem, mas ligou hoje de manhã para reforçar, impossibilitado de aqui estar por outras reuniões que demandaram a presença dele, mas ele está certamente presente aqui em espírito, segundo suas próprias palavras, para dizer que gostou muito do dia de ontem, tinha certeza que o dia de hoje, como de fato acabou acontecendo, seria um dia muito profícuo, né? E a consolidação, já nesse terceiro simpósio, do já tradicional parceria com o KCL, e a cada ano que vem essa parceria vai se consolidando. Então, transmito aqui as palavras dele de parabenização para a organização e pela condução do evento. E, nesse sentido, agradeço inicialmente ao professor Vinícius, né, que faz parte central dessa parceria com o King's College, né, e a cada ano
traz novas ideias, a ideia que trouxe esse ano de tentar internacionalizar e também um olhar mais para o futuro, acho que acabou funcionando muito bem, e esse sucesso aí desses 2 dias passa muito pelo dedo, os relacionamentos e as ideias do professor. Então, agradeço bastante nesse sentido. Agradeço também, a gente fala baicista, mas não é o BAI, né? Como hoje escutamos aqui, não só pela palestra, mas pelo suporte também para a execução do evento. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Almirante Campos Melo pela logística, né? O Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, com a logística, aqui é só a ponta do iceberg. Por trás, já há muito tempo, diversas reuniões para que tudo acontecesse nesse 1 dia e meio, uma logística enorme, os ônibus para buscar os nossos estudantes, a parte do rancho, fazer isso tudo acontecer, não é algo trivial, e isso foi muito bem orquestrado, desde a concepção até a execução, pela batuta competente do Almirante Campos Melo, que é o atual comandante desse centro. E, por fim, gostaria de agradecer também aos alunos, tantos que vêm de fora quanto os internos nossos aqui, que são a razão de ser desse simpósio. Esse simpósio acontece para fomentar o debate, né, e, ao mesmo tempo, transmitir conhecimento para os senhores. Ficamos muito felizes com a adesão dos universitários e com a atenção dos alunos dos nossos cursos. E agora sim, terminando, agradeço a todos os palestrantes. Começamos, né, conforme foi proposto, nos 3 temas, colocando as questões iniciais, passando pelos aspectos legais e chegamos no dia de hoje, olhando para o futuro com inteligência artificial e como isso tudo impacta a defesa e a segurança internacionais. E, por fim, agradeço ao Almirante Monteiro, que fechou com chave de ouro. Não sei se todos sabem, mas eu sempre falo com muito orgulho, fui o primeiro assistente do Almirante, quando ele foi promovido, há muito tempo atrás, em 1998, quando o Almirante foi promovido a Almirante, muito tempo atrás, eu era um jovem capitão de corveta, e ele me selecionou para ser seu assistente, e desde lá venho aprendendo muito com ele e aprendi mais no dia de hoje. Então, muito obrigado, Almirante, e obrigado a todos. Uma salva de palmas para todos nós. Está encerrado o 3º Simpósio de Defesa e Segurança Internacional, Questões e Perspectivas.